Aula 2 Word, tipo de fonte. Nesta aula vamos aprender a mudar o tipo de fonte, para que nosso texto fique com uma aparência mais interessante. Geralmente o editor de texto, ele tem um tipo de fonte padrão, ou seja, quando você digita o texto, perceba que as letras ficam todas iguais, mas isso pode ser mudado. Vamos lá. Cada nome aqui é um tipo de fonte diferente. Vamos colocar os nomes de acordo com os seus nomes. Selecione o texto. Na aba Inserir, vamos achar aqui um botãozinho chamado Fontes, ou seja, alterar tipos de fonte. Clique nessa ferramenta e procure uma fonte que se pareça com o que está escrito lá. No nosso caso aqui a primeira é Times New Roman. Vamos fazer na segunda, selecione a linha, vem aqui na tipo de fonte e vamos procurar uma que seja diferente, que seja igual àquela que está sendo definida lá na aula. No nosso caso aqui a gente está procurando uma chamada Artistic, mas tem vários modelos que você pode escolher. Defina um tipo de fonte, coloca, perceba que o modelo da fonte ficou diferente. Vamos mudar essa também. Seleciona, vem aqui no tipo de fonte e escolha um modelo diferente. Com isso, nossas fontes vão ficando diferentes. Isso faz com que você possa criar um documento muito mais interessante. Cor de fonte. Nessa aula vamos aprender a colocar a cor de fonte. Temos que estar no botão no menu Inserir, né? Seleciona o texto, seleciona a cor da fonte, clique em cima da cor desejada. No nosso caso aqui vamos escolher o azul. Vamos fazer novamente, seleciona o texto, clica na cor da fonte, seleciona a cor desejada. Seleciona o texto e novamente vem aqui e escolhe uma nova cor. Aula 1, Word Itálico. O itálico também é mais uma forma de você dar destaque a um texto. Para colocar é muito simples, seleciona o texto, depois clique na ferramenta Itálico. Ou se for só uma palavra, selecione a palavra e clique na ferramenta Itálico. Pode ser colocado também em todas as linhas. Você basta selecionar todas as linhas desejadas e clicar na ferramenta Itálico. Para tirar da mesma forma, selecione o texto e clique no botão Itálico. Aula 1, Word Negrito. O negrito é uma forma de dar destaque ao texto. Muito usado, um recurso muito usado. Primeiro selecione o texto. Depois clique na ferramenta Negrito. Percebemos que a letra fica um pouco mais escura, mais forte. Isso quando a pessoa for ler, ela vai ler com mais atenção, pois a letra está destacando-se das outras letras, das outras palavras. Então, selecione a palavra desejada e depois clique no negrito. Para colocar em todo o texto, selecione todo o texto e clique no negrito. Para tirar funciona do mesmo jeito. Selecione todo o texto e depois clique na ferramenta negrito. Aula 1, Word sublinhado. Sublinhado é uma forma de você dar destaque ao texto. Para colocar, basta que você selecione o texto ou uma palavra
e clique na ferramenta sublinhado. Percebemos que abaixo do texto fica um traço, indicando que aquela palavra é para ser lida com mais atenção. Bem simples, selecione o texto e clique na ferramenta sublinhado. Pode ser colocado em várias linhas ao mesmo tempo. Selecione todas as linhas e clique na ferramenta sublinhado. Para tirar funciona do mesmo jeito. Selecione o texto e novamente vamos clicar na ferramenta sublinhado para tirar o sublinhado. Aula 1, Word, parágrafo. Nesta aula vamos trabalhar com parágrafos, ou recuo. Para isso vamos usar a régua, que fica no canto superior aqui, ó, da tela. Temos 3 recursos para trabalhar com a régua. O primeiro é o recuo da primeira linha. O segundo é o recuo deslocado. E o terceiro é o recuo à esquerda. Vamos lá. Bom, primeiro selecionamos o texto. Depois vamos usar o primeiro recuo, recuo da primeira linha. Clique e arraste até um ponto que for determinado para o seu trabalho, que for melhor para o seu trabalho. Isso faz com que a primeira linha fique com um recuo, ou parágrafo, como queira chamar. Pode clicar e aumentar, ou pode voltar para o ponto inicial. O recuo à esquerda, ou recuo deslocado, depois de selecionado o texto, clique e arraste. Você vai perceber que as próximas linhas depois do parágrafo foi criado um espaço aqui, ó. Esse recurso é pouco usado, mas quando necessário está disponível. Ou você pode usar o terceiro botão, que é o recuo à esquerda. Ele vai fazer com que todo o seu texto fique do lado direito da sua tela. Mantendo o texto selecionado, você pode continuar alterando a posição do texto. Esta é a ferramenta de recuo de parágrafo. Ela pode ser feita também em todo o texto. Basta você selecionar todo o texto e usar o recurso desejado. Vamos voltar aqui. Aula 1, Word, justificar. Nesta aula, vamos aprender a justificar um texto, ou seja, alinhar ele nos seus dois lados. Sempre que digitamos um texto, percebemos que o seu lado esquerdo ele fica alinhado. Já do seu lado direito, ele fica todo desalinhado. Isso na hora da impressão não fica muito legal. Vamos corrigir esse probleminha. Primeiro selecionamos o texto. Depois usamos a ferramenta justificar. Essa ferramenta faz com que o final da linha fique também alinhado, igual ao do início. Vamos clicar para ver. Veja bem, seleciona o texto e clique na ferramenta justificar. Isso pode ser feito em todo o texto de uma vez só. Basta que você selecione todo o texto e depois clique no botão justificar. Aula 1, Word, maiúsculas. Colocando o texto em maiúsculas. Sempre que digitamos um texto, é importante que digitamos em letras minúsculas, tendo em vista que a correção ortográfica ela só será feita se o texto estiver em minúsculo. Estando em maiúsculo não faz a correção. Então digitamos tudo em minúsculo e depois colocamos os textos maiúsculos que forem necessários. Primeiro selecionamos o texto. Vamos vir aqui na barra fonte e vamos clicar nessa seta que abre uma janela de configurações das fontes. Mais abaixo aqui, ó, vamos encontrar
uma opção chamada Todas em maiúsculas. Marcamos essa opção e clicamos no botão OK. Percebemos então que o texto ficou todo em maiúsculo. Para colocar em todas as linhas em maiúsculo, selecionamos todas as linhas desejadas, clicamos aqui na ferramenta Fonte, selecionamos a opção Todas em maiúsculas, clicamos no botão OK. Aula 1, Word, marcadores. Nesta aula vamos trabalhar com marcadores. Os marcadores servem para dar destaque a um texto, a uma determinada parte do texto, ou para numerar uma quantidade de linhas. Vamos lá. Primeiro selecionamos o texto. Depois, aqui na barra de botões, selecionamos o tipo de marcadores. Tem vários modelos. Primeiro vamos colocar os pontos. Clicamos. Percebemos que no início da linha aparecem os pontos. E ele já aumenta o recuo também automaticamente. Mas os marcadores podem ser mudados. Podemos colocar também numeração. Clicando na setinha ao lado, temos vários tipos de marcadores. De numeração, também existem outros modelos. Sequenciais. Basta você clicar na setinha ao lado e selecionar o modelo desejado. Aula 1, Word, data e hora. Vamos inserir a data e a hora no nosso documento. Depois de digitado o texto, formatado, vamos vir aqui na aba Inserir e vir aqui na opção Data e hora. Clicando vai aparecer uma nova janela chamada Data e hora. Temos vários modelos de data e hora, é só escolher um desejado e clicar no botão OK. Perceba que já apareceu a data e a hora. Vamos dar um espaço e vamos inserir o horário. Estando na aba Inserir, vem aqui a opção Data e hora, seleciona o horário. Você pode pedir para atualizar automaticamente também, ou seja, o documento vai ficar sempre atualizado, e clicar no OK. Perceba que é bem simples inserir a data e a hora. Se você não quiser digitar, pode usar esse recurso. Trabalhando com recuo centralizado. Nas aulas anteriores, vimos que, usando a régua, podemos trabalhar com recuo da esquerda para a direita. Isso leva todo o texto para a nossa direita. Vamos aprender agora o seguinte, que no final aqui, ó, da régua, existe um outro marcador chamado recuo à direita, que se você clicar e arrastar ao centro, você vai fazer com que o texto fique um pouco ao centro. Isso é usado em alguns textos, dá pra gente colocar esse formato, fica bem interessante. Então, ó, pega aqui o recuo à direita e coloca mais para a esquerda ou mais para a direita, de acordo com a sua necessidade. Então esse é o recuo da direita, deixando o texto centralizado. Não esqueça que antes tem que selecionar o texto para fazer as alterações. Ferramenta pincel. A ferramenta pincel, ela serve para copiar formatos. Bom, ela é muito usada quando nós já temos um formato, precisamos repetir ele várias vezes no mesmo texto. Então o que a gente faz? Primeiro selecionamos o texto que já contém o formato, clicamos na ferramenta pincel e selecionamos o próximo texto. Você percebe que todos os formatos que tinha no texto anterior, ele copiou para esse próximo texto. Vamos lá novamente, clicamos na ferramenta pincel e selecionamos o próximo texto.
Podemos também dar um clique duplo na ferramenta pincel, que aí a gente copia, o formato fica fixo no mouse. Então a gente só ir selecionando, basta que a gente vá selecionando os outros textos e ele vai ficando com os outros formatos. Vamos tentar novamente. Vamos tirar a ferramenta pincel aqui e vamos selecionar a outra parte que tem um outro formato. Selecionamos, clique duplo na ferramenta pincel e aí vamos selecionando o texto que a gente quer que fique com aquele formato inicial que estava selecionado quando nós clicamos na ferramenta pincel. Então é uma ferramenta muito útil, basta saber usar. Vamos tirar aqui, vamos pegar o próximo formato, clique duplo na ferramenta pincel e vamos selecionando. Vamos fazer mais um teste. Vamos selecionar aqui o valor, clique duplo na ferramenta pincel e vamos selecionando aqui os valores. Opa, se a gente errar, acontece isso daí. Então é importante que na hora da seleção também a gente selecione corretamente para que não aconteça esses erros. Clique duplo na ferramenta pincel e vamos selecionar o texto. Bom, essa é a ferramenta pincel, ferramenta muito útil. Inserindo colunas. Nessa aula vamos aprender a colocar o texto em colunas. Bom, eu digitei o texto, tem um texto aqui, ó, que eu quero que esse texto fique dividido em duas colunas. Para isso eu seleciono todo o texto. Opa. Vamos vir até o menu Layout da página e vamos escolher aqui o botão colunas. Clica nele, vai aparecer duas colunas, três colunas. Vamos escolher a opção duas colunas. Percebemos que o texto ficou dividido em duas colunas. Vamos vir aqui na opção colunas, três colunas. Tá? Então não esqueça. Se tiver em outro menu, você vem no menu Layout da página, escolhe a opção colunas, clique em duas colunas. Colocando linha entre colunas. Bom, primeiro vamos selecionar as colunas, né? O texto aqui que tem as colunas. Depois vamos vir aqui em colunas, no botão colunas, né? No layout da página, melhor. Layout da página. Colunas. E vamos pedir mais colunas. Vamos ver aqui, vamos definir. Nós queremos linha na coluna. E vamos confirmar com OK. Percebemos que fica uma linha dividindo as colunas. Vamos ver novamente. Layout da página. Coluna. Mais coluna. Podemos tirar. E podemos colocar. Isso é colocar linha entre colunas.